Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje temos uma convidada mais do que especial. Estamos aqui com a doutora Maria de Nazaré Serpa, primeira tese de doutorado em mediação em direito, mas falando de mediação, primeiras obras jurídicas falando sobre mediação de conflitos, e para mim é uma grande honra, enquanto mediadora, tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço estar aqui contigo, Graziele, porque realmente tu és irresistível. Ninguém consegue te falar não. Quase que eu sequestrei. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, explicando aí esses traços da mediação no Brasil, como é que foi a sua luta, a sua busca. Para mim é fácil falar de mediação para uma pessoa que já conhece sobre mediação e que faz mediação e que gosta de mediação. Então, para mim é bem mais fácil. Mas como nós dizíamos, as coisas acontecem no mundo simultaneamente em locais os mais inusitados. E o que aconteceu comigo foi que eu me considerava uma advogada medíocre. Medíocre no sentido de que eu não concordava muito com as coisas que eu tinha de fazer. Ou seja, fiquei um pouco embasbacada com certo e errado, justo e injusto. Esse questionamento que toda pessoa faz, principalmente nós, profissionais do direito, enquanto estudantes ou enquanto profissionais, nós sempre questionamos essa questão de bem e mal. E eu sempre fui uma pessoa voltada a respeitar as coisas e as pessoas. E nesse movimento de respeito, que é olhar dentro das pessoas, né? Respicere, eu descobri que havia muito mais para se considerar na resolução de conflitos do que simplesmente os direitos estatuídos. Que os direitos, eles são um mecanismo de emergência, né, para colocar o mundo em situação de conviver. E eu fico imaginando, por exemplo, se a gente resolvesse desobedecer às leis de direito de trânsito, por exemplo. Eu costumo usar sempre esse exemplo. Ia ser um desastre total. Então, o direito é uma arma necessária, uma ferramenta primordial, sine qua non, mas eu sentia que precisava mais. Eu nunca vi um juiz se preocupar com o que as partes estavam sentindo, porque ele não tem tempo para isso. O juiz e o advogado, eles não podem se preocupar com isso, eles têm que se preocupar com o direito. E tem que abraçar aquele direito a despeito do direito do outro, né? É lógico, ele vai contestar, ele vai analisar, mas ele tem que abraçar a causa do seu cliente, não é do outro. E eu intuitivamente, quando comecei a advogar, e advogado aqui no Brasil é muito interessante, advogado recém-formado ou fica na porta da cadeia, ou então fica matando cachorro a grito. Oh my God, eu acho que essa também tem sido uma grande porcentagem. E eu então comecei a lidar com os meus clientes e eu comecei a advogar na área de família e adentrei na área de sucessões por uma consequência quase que normal. E me deparei com pessoas que tinham os seus porquês que eu não encontrava em código nenhum. E porquês que se ajustavam, na maioria das vezes, com algum outro porquê. Intuitivamente, então, eu encontrei uma forma de trazer ao meu escritório pessoas ou a outra parte, para que eu pudesse entender melhor o conflito. É lógico, com a aquiescência do cliente que me procurava. E isso ocorreu várias vezes. E o que acontecia é que quando um sentava na minha frente, eu falava, puxa vida, essa pessoa é realmente uma vítima. A despeito disso, eu sempre procurei ouvir a outra parte.
E eu constatava que a vítima tinha trocado de lugar. Quem é a vítima e quem é o algoz. E, na realidade, nos conflitos não existem vítimas e algoz em última instância. Existem pessoas que se desentendem e têm problemas de comunicação e precisam de ser entendidas. E eu nada mais fazia no escritório do que tentar entendê-las e verificar que elas tinham sempre alguma coisa em comum. E era em cima dessa coisa em comum que eu trazia as partes para o escritório para que elas negociassem, para que elas tratassem dos seus conflitos. E a outra parte, normalmente, o cliente aceitava que você convidasse a outra parte aceitava ser convidada de uma maneira, assim, natural? Porque tem uma resistência, às vezes, né? Essa é a parte mais delicada desse processo. É necessário uma habilidade muito grande. Hoje nós temos recursos melhores, porque com o centro de mediação existe um aparelhamento para engajamento da parte que ainda não foi trazida à mesa de negociação. Mas no meu caso, eu tinha que usar a minha intuição mesmo. Mas eu acho que quando tu estás com o coração voltado para uma determinada coisa, parece que todo o universo tudo conspira, sabe, conspira a favor disso, exatamente. E foi aí que eu encontrei guarida para começar a usar isso mais paulatinamente, mais intensamente dentro do escritório e abandonar o contencioso. Isso ocorreu naturalmente. Ao ponto de, a partir de 1981, eu falo isso assim com uma grande alegria, eu já não ajuizava mais ações declaratórias, principalmente de divórcio, alimentos, ação de alimentos. Na época, que eram mais voltadas para a sua área de advocacia, né? De família, sucessões. Eu ajuizava ações homologatórias só. Né? E era muito interessante porque eu conseguia sobreviver com a profissão que eu tinha escolhido, que era de advogado, e tinha o respaldo de dormir tranquila, de não pensar, né, como é que estaria a outra parte se sentindo em função de uma derrota. E eu fui muito feliz. Eu costumo dizer que em mediação, principalmente de família, num caso de divórcio, por exemplo, que existe um leque muito grande de soluções e que podem ir desde a reconciliação até o limite de o ajuizamento de uma ação homologatória. Ali dentro acontecia muita coisa. Para as pessoas entenderem de uma maneira assim, para instrumentalizá-las no direito, essa diferença da ação declaratória para homologatória, para aqueles que estão aí nos acompanhando e não conhecem muitas vezes do direito, né? Que a declaratória vai declarar o seu direito, não é isso? Vai demonstrar quem tem mais direito, quem não tem, às vezes, em uma situação. E na homologação você já conseguiu chegar ao ponto de fazer um acordo e o juiz vai homologar para dar uma validade. Mais ou menos isso? Tem alguma coisa a complementar? Não, é bom que a gente falar com o professor, não precisa explicar muito, né? É exatamente isso. Homologar, simplesmente o juiz coloca o carimbo naquilo que foi acordado dentro do escritório. E era uma satisfação muito grande. Isso porque acaba sendo mais célere, mais satisfatório, porque as pessoas, elas já resolveram de uma forma que foi melhor para elas, porque senão elas não chegavam até aquele momento, e acaba sendo mais célere e, consequentemente, aí sim, desafogando o judiciário, como as pessoas pensam que é a prioridade da mediação. Eles pensam, não, mediação, conciliação vieram para desafogar o judiciário, sendo que, na verdade, isso pode se tornar uma consequência natural, mas não é o objetivo, né? Não tem como. O objetivo é a pessoa. E como consequência, a comunidade, a sociedade, o Estado, a nação, como consequência. Tá vendo, gente? O papo tá bom, é muito lindo, mas a gente chegou no final do primeiro bloco, aguenta aí que tem mais pro segundo bloco, fique com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Maria de Nazaré Serpa, pioneira em temas de mediação no Brasil. Contou pra gente um pouquinho do início da sua trajetória e parou mais ou menos ali onde ela disse que mesmo naquele tempo, né, digamos assim, onde que não se tinha a mediação de uma maneira consolidada, como hoje a gente já se vê até mesmo nos códigos de processo civil e outras legislações aqui no Brasil, ela já não precisava mais fazer ações declaratórias nos seus escritórios enquanto uma advogada. As pessoas mesmo, ela conseguia negociar, ajudar as pessoas a negociarem ao ponto de depois do acordo pronto só levar para o juiz homologar. E a partir daí? Bom, esse foi o início.
Mas é evidente que uma atividade pioneira, audaciosa, um pouco corajosa, né? Principalmente no sentido de engajar a outra parte, colocar para negociar, eu me deparei com grandes problemas. E foi aí que eu comecei a estudar e a descobrir algumas coisas que eu não sabia que existia. Por exemplo, que existia uma coisa chamada mediação, que eu descobri em San Juan de Puerto Rico, na década de 80 ainda. E quando eu descobri aquilo, eu falei, puxa, é exatamente isso que eu estou fazendo. E você foi para lá para algum congresso, para trabalho? Né? Eu fui a um congresso de direito de família, que eu tinha uma ponência, né, como dizem os espanhóis, e eu abandonei. Na época eu eu pesquisava sobre reprodução humana assistida, e eu simplesmente apresentei minha tese, ou melhor, minha ponência, e fui para um painel de mediação para ver o que era. Foi quando eu me deparei que eu não era, sabe, nenhuma visionária, inventando alguma coisa. Não estava inventando roda, né? Tinha alguma coisa? Isso já estava acontecendo no mundo em vários lugares, né? Evidentemente de formas diferentes. Mas nos Estados Unidos, naquela época, já existiam 64 formas opcionais para se tratar com o conflito. Nossa! Essa era mais uma. E eu imaginei uma louquíssima, que eu colocava uma assistente social, um psicólogo e um advogado dentro do escritório para que se fizessem laudos auxiliares na negociação. E funcionou muito, mas eu não vou entrar em maiores detalhes nos casos cruciais que me levaram a dizer que eu precisava, a entender que eu precisava de realmente pesquisar, já que talvez eu não era a única, né? Eu podia Talvez isso hoje tenha até ganhado alguns novos nomes, vamos dizer assim, mas eu também não conheço muito para aprofundar, que é aquela ideia das práticas colaborativas, que tem vários profissionais de áreas diferentes trabalhando por um mesmo conflito, e você já fazia até isso, de alguma maneira. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 1981 e que fala disso. Hoje, quando eu leio aquele artigo, eu morro de rir, entendeu? Porque eu falava umas coisas que não tinham muito a ver. Hoje eu vejo que não tem muito a ver. Mas aí, para me dar segurança nesse trabalho e também para dar credibilidade ao trabalho que eu estava fazendo e, mais do que isso, me legitimar e legitimar o Instituto, eu pesquisei 2 anos nos Estados Unidos, em várias universidades, na Universidade de Miami, na Universidade de Harvard. Eu ganhei uma bolsa da CAPES e uma bolsa adicional para Harvard também, e consegui trazer um material que me proporcionou escrever uma tese que eu defendi. Agora, eu tenho assim muito orgulho de dizer que eu abri uma porta no mundo conservador do advogado, no mundo conservador do direito, nas escolas de direito, porque na minha banca de doutoramento, uma das pessoas da banca, um dos examinadores, me questionou, mas qual é o direito que a senhora está defendendo? E eu, sinceramente, eu nem tinha colocado isso na minha pauta. Foi bom, porque depois, quando eu escrevi o meu livro, eu consegui me instigar. Gostei do verbo, esse mesmo. Eu defendia o direito das pessoas terem os seus conflitos resolvidos pacificamente, resolvidos com um pouco mais de olhar para o outro, um pouco mais de alteridade. Exato. Hoje essa palavra amor está muito desgastada, mas em última instância e no frigir dos ovos a gente entende que é exatamente isso, olhar para o outro e ver que ele também sente as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, tem as mesmas características tuas, é uma forma de amar, né? E aí, o amor, como a gente estava conversando há pouco tempo, é uma virtude, né? É uma virtude que vem de Deus, vem do coração de Deus para as pessoas, né? Eu acho que o amor é o que nós, na realidade, somos, né? Como criaturas. Quando tu pões um filho no mundo, tu pões em função de amor. E nós estamos aqui exatamente como uma manifestação desse amor. E a mediação, ela encaixa, e eu falo assim,
essas expressões mineiras que eu aprendi aqui durante os longos anos que eu vivi aqui, encaixa como boca de bode, encaixa direitinho com a mediação. Que bom, que lindo. O processo correu e depois da publicação dos meus primeiros livros, eu comecei a fazer mediação e, afinal, eu consegui levar algumas pessoas nessa brincadeira, alguns alunos. Instituímos uma disciplina no pós-graduação de uma faculdade de Direito aqui em Belo Horizonte e era um sucesso muito grande a disciplina. E alguns alunos se entusiasmaram, começaram a multiplicar a ideia, mas houve um momento em que as pessoas gostaram tanto, e a mediação hoje ela se vende sozinha, porque só a ideia da mediação já se vende sozinha, já é uma coisa que interessa as pessoas e fascina as pessoas. E o que ocorreu é que surgiram assim, muitos cursos de mediação que, de certa forma, eles atenderam uma necessidade educativa da mediação, mas, por outro lado, eles deixaram algumas pessoas com vontade de quero mais. E que não conseguiram, que se enfronharam de alguma forma, mas não conseguiram levar adiante um processo. Porque a mediação não é um processo fácil, é um processo difícil. Porque eu costumo dizer que a mediação ela não tem ganchos, ela não tem alças como nos ônibus. E também ela não tem aquele limite onde o advogado vai ou onde o mediador com outras profissões vai. Porque num plano horizontal eles acabam encontrando o seu início e se fechando. E a mediação não, ela é infinita. Tu tens N possibilidades. Eu costumo dizer que não existe mediação diferente ou diferentes mediações. Existem diferentes mediadores. Porque a mediação é uma só, com princípios extremamente rígidos e que tem como cerne e que faz da mediação o top da pirâmide dos processos resolutivos, o princípio da neutralidade que nenhum outro tem. Que é a neutralidade quanto ao mérito, que é a neutralidade, quanto ao conteúdo que eu tenho aprendido cada dia mais, né, com a minha mestra aqui, mediação, porque as pessoas confundem mesmo. Elas falam assim, nossa, mas não tem como a gente ser neutro, porque as pessoas, elas já têm seus valores, elas têm seus princípios, então como que o mediador vai ser neutro? Mas explique para nós essa diferença para as pessoas ficarem terem isso bem claro. Esse é um ponto extremamente polêmico e é um divisor de águas na profissão, e existem profissionais que definitivamente não aceitam, mas quando os profissionais da mediação começaram a encontrar dificuldades em serem neutros dentro do processo, eles começaram a adjetivar a mediação. Então surgiu mediação avaliativa, mediação facilitativa, mediação transformativa. Mas, na realidade, todas as mediações que se faz são transformativas. Na pior das hipóteses, as pessoas que vêm a uma mesa de negociação e são assistidas por um mediador, elas entendem que aquela é a forma de resolver conflitos. Mesmo que elas não tenham resolvido aquele conflito, aquele presente conflito, elas se preparam e elas já se sedimentam para levar os seus conflitos. O princípio da autodeterminação? Não, no princípio ele está em todos, né? No princípio da autodeterminação é o que vigora dentro do processo. Ou seja, mediante esse princípio da autodeterminação é que o mediador pode ser, por exemplo, um agente da realidade. Seja em qual adjetivação for, é isso que eu quero dizer. Correto. Que a mediação é mediação e a autodeterminação ela está em todos. Eu falo porque, por exemplo, na transformativa eles prezam muito essa autodeterminação e que, na verdade, a autodeterminação está em todos. É isso que eu queria esclarecer. Perfeitamente. A autodeterminação e a neutralidade são os dois princípios principais diferenciativos da mediação. Porque sem o poder das partes, não há poder de decisão e, consequentemente,
não vai haver mediação. Ou seja, o que é autodeterminação? Esse princípio é que as próprias partes, elas determinam o rumo do que elas querem para a solução delas, né? Na verdade, isso aí é uma tradução, né? Self-determination. E a gente pode até explicar isso melhor. É um resgate do poder decisório que foi tirado das mãos das pessoas e levadas para o Estado. O que, por exemplo, sempre ocorreu em outras, né, tradições, na China, por exemplo, né, com Confúcio, em que as pessoas tinham de resolver os seus problemas privados e era até considerado imoral levar os problemas para o Estado resolver. E nós, por tradição, nós levamos os nossos problemas para o Estado porque aparentemente é mais fácil. Mas nós precisamos aí trabalhar com essa cultura e mediação, né? Eu sempre sugiro aos meus alunos que sempre, quando possível, façam mediação dentro dos seus escritórios, que reservem lá um tempinho para fazer mediação pro bono, para atender essa necessidade educativa da mediação no momento. Mas ela está passando por um momento muito interessante. Nós temos que protegê-la. E para essa proteção, eu vou te interromper para mostrar para as pessoas o seu livro. Esse aqui é o novo livro, na verdade, né? Que é um livro que é um manual, na verdade, de mediação. Eu não vou ter a oportunidade hoje de explicar ele para vocês, né? Da gente poder adentrar mesmo nele. Mas fica aqui a dica para você que quer conhecer a mediação, porque ela fala para todos. Ela não fala só para o advogado, ela não fala só para as pessoas que são técnicas do assunto, ela fala para você, ela fala para mim. Então, vale a pena você conhecer essa obra para entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente conversou. Nazaré, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Para mim é uma grande honra mesmo ter você aqui. E é uma pena esse nosso tempo voar assim, tão rápido, né? Mas não deixe de nos acompanhar, sempre com um tema lindo, com um convidado maravilhoso para poder instrumentalizar você. Até a próxima!